O que você vai ouvir neste vídeo talvez seja a denúncia mais grave já feita contra o judiciário brasileiro. E não, isso não é teoria da conspiração, não é desinformação, não é boato de rede social. Isso está documentado com nomes, datas, prints, decisões, planilhas e mensagens de WhatsApp. E foi revelado por uma investigação corajosa conduzida pelos jornalistas David Aga e Lee Vieira, publicada pela plataforma Public e pela organização Civilization Works. E o que essa investigação mostra é simplesmente brutal. O Brasil sofreu sim um golpe de Estado, mas não com tanques nas ruas ou militares no poder. O golpe foi dado de dentro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, com o silêncio ensurdecedor da imprensa, com a cumplicidade do governo e com os aplausos de quem deveria denunciar. Agora, com provas, podemos dizer, os réus do 8 de janeiro foram vítimas de uma perseguição política sistemática. Em 8 de janeiro de 2023, manifestantes invadiram os prédios dos três poderes em Brasília. Houve vandalismo? Sim. Foi um golpe de Estado armado? Não. A maioria dos manifestantes era pacífica. Muitos chegaram depois dos atos. Alguns estavam ali para orar, vender bandeiras ou apenas protestar. O que veio depois foi a resposta mais desproporcional e arbitrária da história recente do nosso país. Prisões em massa, idosos, mães com filhos pequenos, gente sem antecedentes criminais. Todos jogados no mesmo balaio, rotulados como golpistas e terroristas. E quem comandava tudo de seu gabinete era Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal e, na época, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Um homem com um poder total, investigador, promotor e juiz da causa. O que ninguém sabia, ou pelo menos fingia não saber, e agora foi revelado pelos arquivos do 8 de janeiro, é que Moraes operava nos bastidores uma força-tarefa clandestina, secreta e inconstitucional, digna dos regimes soviéticos. Essa força-tarefa funcionava dentro do Tribunal Superior Eleitoral, mas tratava de casos criminais, o que é ilegal. E operava da seguinte maneira: eles vasculhavam as redes sociais dos manifestantes, classificava cada um com uma certidão digital, e com base nessas certidões, eles decidiam quem ficava preso e quem seria solto. Não importava se a pessoa tinha quebrado algo, ou se ela não tinha cometido crime, ou se tinha vendido algodão doce, se ela estava ali para vender bandeira, nada disso interessava. O que interessava era o que ela postava, curtia ou comentava nas redes. Postou que Lula é corrupto? Positivo. Usou verde e amarelo? Positivo. Compartilhou memes sobre as urnas eletrônicas? Positivo. Se a sua certidão era positiva, você continuava preso e ponto. A investigação revela os principais nomes por trás dessa operação. Cristina Kuzahara, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, que coordenava os bastidores. Eduardo Talhaferro era chefe da assessoria especial de desinformação do TSE. E Ayrton Vieira, um juiz instrutor do STF, responsável pelas audiências de custódia. E tudo está documentado em mensagens de WhatsApp oficiais. Em uma delas, Ayrton Vieira, que deveria ser imparcial, escreveu em tom sarcástico e cínico que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito: a prisão. Em outra mensagem, Kuzahara ordena: a PGR pediu liberdade provisória para eles, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Ou seja, as prisões estavam sendo mantidas de forma ilegal, enquanto a equipe de Moraes, ou melhor, a Gestapo de Moraes, vasculhavam as redes sociais dos presos. Um dos casos mais absurdos é de um vendedor ambulante, Ademir Domingos Pinto da Silva. Foi preso mesmo sem ter participado da invasão. Ele estava lá só para vender bandeiras e foi classificado como positivo por tweets de 2018 criticando Lula e o PT. Ele passou 4 meses na prisão e agora ele usa tornozeleira eletrônica. Uma mulher foi classificada como positiva por compartilhar uma petição com 0 visualizações. A pastora Marisa Lobo, de São Paulo, foi condenada a 17 anos de prisão por ter ido rezar em Brasília. A aposentada Vildete da Silva Guardia, de 74 anos, foi presa por engano. Depois de 21 dias e um sangramento intestinal, ela foi libertada. Os dados ilegais e o sistema paralelo para identificar os manifestantes, a equipe de Moraes acessou bancos de dados sigilosos, e esse é o ponto gravíssimo. Ele acessou a GestBio, que é a biometria facial e impressões digitais de todos os eleitores do Brasil. Ele acionou a Receita Federal, ele acionou a RENAC, que é o cadastro de motoristas, tudo isso sem ordem judicial. Esses dados foram cruzados com postagens e redes sociais para montar dossiês secretos. Foram emitidas 1.398 certidões. Quem tinha certidão positiva, mesmo sem ter cometido crime, continuava preso. Através dessa denúncia, juristas de peso se manifestaram. Marco Aurélio de Mello, o ex-ministro do STF, disse que essas são penas de assassinos e não de manifestantes. O especialista em liberdade de expressão, André Marcília, escreveu que o mesmo órgão que julga está produzindo as provas, e isso é autoritarismo. Ives Gandra Martins, grande jurista, disse que Moraes criou uma força de repressão que a Constituição jamais previu.
A gravidade do escândalo rompeu as fronteiras. O governo dos Estados Unidos, que já sabia de tudo isso, sancionou Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos. Donald Trump aplicou uma tarifa de 50% sobre exportações brasileiras, em resposta ao processo político contra Bolsonaro e pessoas inocentes. Lula respondeu dizendo que o Brasil é soberano. Mas os arquivos, senhor Lula, provam que a soberania popular foi sequestrada por dentro das instituições. Esta é a maior denúncia já feita contra o sistema de justiça brasileiro. É um verdadeiro escândalo. As revelações contidas nos arquivos do 8 de janeiro não são apenas constrangedoras, devastadoras, elas são criminosas. Pela primeira vez, temos provas documentais com nomes, datas, ordens internas de que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral operaram como braços de um projeto de poder e não como garantidores da Constituição. Alexandre de Moraes, mesmo sancionado pelo governo dos Estados Unidos sob a lei Magnitsky por violar direitos humanos de cidadãos brasileiros, segue exercendo suas funções como se nada tivesse acontecido. Não pediu afastamento, não foi investigado, não se explicou à nação. Pelo contrário, ele respondeu às denúncias com ainda mais autoritarismo. No dia seguinte, as manifestações massivas que tomaram as ruas do Brasil em dezenas de cidades, denunciando a escalada da censura, da repressão e do arbítrio judicial, Moraes decretou prisão domiciliar contra Jair Bolsonaro, sem novo fato, sem crime em flagrante, sem justificativa que se sustente à luz do direito. A reação imediata de um togado acuado não foi argumentar com provas, foi calar com tornozeleiras eletrônicas todos os seus opositores políticos. O verdadeiro golpe de Estado no Brasil não partiu das ruas, partiu dos gabinetes blindados das mais altas cortes da República. Um golpe sem armas, mas com algoritmos, sem tanques, mas com biometria facial, planilhas e hashtags invadidas e manipuladas. Um golpe que substituiu o devido processo legal por grupos de WhatsApp secretos, que usou a máquina do Estado para punir quem ousou expressar opinião contrária ao regime vigente. E que agora, diante da exposição pública dos seus métodos, dobra a aposta, com mais censura, mais retaliação e perseguição ainda mais aberta. Quando o magistrado sancionado internacionalmente e por práticas autoritárias ainda concentra poderes investigativos, punitivos e censórios, sem qualquer mecanismos de freios e contrapesos, já não se trata mais de um problema jurídico. Trata-se de uma emergência civilizacional.